Vamos desenvolver mais um exemplo que realiza a gravação de dados em arquivo texto na linguagem de programação Octave. E a gravação será feita utilizando a função fprintf. Então vamos criar um novo script. Vamos pedir para que o usuário forneça inicialmente quantos pontos serão informados. Serão pontos com coordenadas x e y para verificar a posição do ponto no plano cartesiano. Então, na entrada de dados, inicialmente, uma estrutura de repetição for de 1 a n. Vamos indicar a ordem aqui, noção de ordem. Primeiro ponto, segundo ponto. Daí, coordenada x, entrada de dados. Coordenada y, a entrada de dados. Uma linha em branco, pulo a linha. Então vejo que já tenho aqui. Vamos salvar esse código-fonte na pasta exemplos. Então já tem aqui, ó, 2 pontos. Então, primeiro ponto, x1, y4. Segundo ponto, x0, y-1. Então informou-se na entrada de dados os 2 pontos. Para cada ponto, o valor da coordenada x e y. Vamos limpar o console aqui. Então, o objetivo é, dada essa entrada de dados, vamos gravar essas informações num arquivo texto. Então, vejam, inicialmente temos que abrir o arquivo texto, uma variável que eu vou identificá-la como arcid, recebe o resultado da função fopen. Primeiro argumento da função fopen é o nome do arquivo texto, vou chamar de pontos.txt. E o segundo é o modo de abertura. Eu vou usar a de append. E na definição do nome do arquivo texto, vejo que eu só defini nome e extensão. Como eu não identifiquei o caminho do arquivo texto, ele será criado na mesma pasta do programa fonte, programa 3.m. Aqui, dentro do processo de repetição, a cada passo, vamos gravar usando a função fprintf. Primeiro argumento é a variável arquivo, aquela variável que recebeu o resultado da operação fopen. Segunda parte da função fprintf é uma string com os tipos de saída. Então veja que vão ser valores decimais, inteiros. E eu vou gravar dessa forma, um valor decimal que vai ser a coordenada x, ponto e vírgula, no segundo valor que vai ser a coordenada y e o caractere de pula-linha. Então, na ordem x e y. Então, na terceira parte da declaração da função fprintf, nós temos as variáveis. Variáveis que irão fornecer os valores que irão substituir os especificadores de formatos definidos na string formatada. Então, o fprintf é uma função que permite formatar dados na saída. Eles serão formatados dessa forma: o valor da coordenada x, ponto e vírgula, o valor da coordenada y e o caractere de pula-linha. Finalmente, ao final do programa, fecha-se o arquivo usando como argumento o nome da variável arquivo, variável essa que recebeu o resultado da operação de abertura do arquivo. Então, basicamente, essas 3 ações: abre-se o arquivo texto no modo de gravação, que pode ser W ou A. Nós vamos usar o A, já vou explicar na sequência o porquê.
Dentro do processo de entrada de dados, vamos gravar os dados passo a passo, com uma certa formatação e, por último, devemos fechar o arquivo texto. Então, vejam lá. Então, está rodando aqui o código-fonte, quantidade de pontos. Então, a primeira entrada de dados pede-se a quantidade de pontos que serão informados, vamos supor 3. Vamos informar as coordenadas de um ponto do primeiro quadrante, e x maior que 0 e y maior que 0. Agora um ponto, a origem, x0, y0, e um ponto no eixo x. Então, x5, y0. Então, 3 pontos foram informados. Vamos lá na pasta onde foi salvo esse programa. Pasta exemplos. Está aqui o programa 3. Então, como eu não indiquei o caminho do arquivo na abertura, vejam que o arquivo .txt foi criado na mesma pasta. Está aqui. Vejam lá os 3 pontos criados. Exatamente. Primeiro ponto, 4, 2, 0, 0, 5, 0. Veja que foi seguido essa formatação. Coordenada x, ponto e vírgula, coordenada y. E o caractere de pula-linha. Então, vamos executar mais uma vez esse código-fonte. Agora, vamos fornecer mais 2 pontos. Agora, vejam, um ponto no eixo y, x é 0, y 6. Um ponto no quarto quadrante. No quarto quadrante, o x tem que ser positivo e o y negativo. Veja que forneci mais 2 pontos. Com o modo de abertura add-append, esses 2 pontos serão adicionados no final do arquivo texto. Vejam, vou abrir novamente o arquivo texto, pontos.txt, e vejo agora que eu tenho 5 pontos. Os 3 pontos na primeira execução, informados, e agora os 2 pontos. Então, essa é a função para gravar dados em arquivo texto de forma formatada. A formatação está aqui. Um valor decimal, ponto e vírgula, um segundo valor decimal e o caractere de pula-linha. O primeiro valor decimal será a coordenada x. O segundo valor decimal será a coordenada y. Obrigado.